vai falar conosco nessa noite. Aleluia. Já gostaria de convidar o pastor Wellington. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Gostaria de pedir ao pastor Jorge que orasse nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Deus. Tu és fiel, Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar, igreja. Senhor amado e querido, o Senhor já tem falado conosco nesta noite, Pai, através dos louvores, Pai, através de cada palavra que foi dita aqui nesta noite, Pai. Senhor, mas nós queremos mais de Ti, Pai. Precisamos mais do Senhor aqui nesta noite, Pai. Por isso que pedimos, Senhor amado, usa, Pai, poderosamente o Teu servo aqui nesta noite. Fala com a igreja, Senhor amado, que nós vamos sair daqui hoje, Pai, com esta palavra, Pai, gravada nos nossos corações, para a honra, para a glória do nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Saúdo a cada um e a todos com a paz que é em Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 15. Desde já eu quero agradecer a Deus mais uma oportunidade de fazer a exposição da santa palavra dele. Agradecer ao pastor pelo convite, pela confiança. Louvo a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha nesse dia comemorativo, como foi dito aqui, Dia dos Pais, Dia das Mães, são todos os dias, hoje é só uma data comemorativa. E eu quero ler aqui em Lucas capítulo 15, versículo 18, que diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aleluia. E lhe direi: eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para seu pai, mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: traze o melhor vestido, põe-lhe um anel em sua mão e calçado em seus pés. Os irmãos podem tomar o vosso assento? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos sabem que o epígrafe do texto, o subtítulo, aquilo que está em negrito em cima do texto, aquilo foi colocado pelo copista. Então essa parábola é conhecida como a parábola do filho pródigo. Eu uso a versão King James, é a que mais se aproxima dos originais, ela não tem epígrafe, ela é corrida. Então quem colocou parábola do filho pródigo, do filho gastador, foi o copista. E eu gosto de chamar a parábola do pai amoroso. Aleluia. Porque quem está em evidência aqui é o pai. É o pai que perdoa, é o pai que está em busca do que está perdido. Então, a centralidade aqui é o pai. Nós vamos entender que o texto começa dizendo: e Jesus falou esta parábola. Aqui não são três histórias. Esta parábola é uma história com três significados e o mesmo desfecho. Ele vai falar da ovelha perdida, ele vai falar de uma moeda perdida e ele vai falar de dois filhos perdidos. Nós entendemos que os fariseus acusavam Jesus de comer com os publicanos e os pecadores. Mas a Bíblia diz que os publicanos e os pecadores é que iam ter com Jesus. Eles iam até onde Jesus estava. E eles reclamavam porque Jesus comia com eles. Porque geralmente alguém fazia o banquete, mas não participava. Mas com Jesus era diferente. Ele participava do banquete junto com essas pessoas que pela sociedade era desprezado. Nós vamos entender que no livro de João 2,25, a Bíblia diz que Jesus ele não confiava na multidão, porque ele bem sabia o que havia no homem. Bem sabia o que havia no homem.
O nosso irmão leu aqui em João capítulo 5, um homem de 38 anos na beira do tanque. Jesus disse: quer ser curado? Ele disse: eu não tenho ninguém, porque quando eu vou a multidão pula na frente. A multidão na Bíblia ela só serve para atrapalhar. Aqui quando o homem ia pular, a multidão pulava na frente. O cego Bartimeu clamava e a multidão mandava ele se calar. A mulher do fluxo de sangue queria tocar em Jesus, a multidão atrapalhava. E a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 2, o verso 4, que aqueles 4 amigos não conseguiram entrar com seu amigo acamado na casa. Tiveram que abrir o telhado porque a multidão atrapalhava. Zaqueu queria ver Jesus e a multidão atrapalhava. Então Jesus ele nunca se deixou levar pela multidão, porque ele bem sabia o que havia no homem. E Lucas 15, ele é conhecido como o evangelho dentro do evangelho. Ou seja, aqui demonstra o amor de Deus pelos perdidos. Aqui, os fariseus, eles vão questionar Jesus, por que ele os recebe e come com eles? Porque Jesus se concilia, anda, se mistura com eles. E Jesus ele vai contar uma história para eles, a qual eles possam entender. Quando na verdade aquilo que Jesus estava contando para eles era uma história de terror. Porque quando Jesus encontra Nicodemos, em João capítulo 3, ele diz: é necessário nascer da água e do Espírito. Ele não entende. E Jesus diz: tu é doutor da lei, fariseu, diploma na parede, teólogo, e não sabe o que é nascer de novo? Porque só quem muda de cobra é pele. Só quem muda de pele é cobra. Nós precisamos mudar de dentro para fora. Aleluia. Então, quando Jesus está dizendo para ele, ele vai dizer: nós temos que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Então Jesus vai dizer: já que você não está entendendo, eu vou falar do que você entende. Ele entende da lei, ele é o doutor da lei. Então em João 3,14 ele vai dizer: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Ou seja, aquele que olhar para a serpente era curado no deserto. Foi Moisés quem fez aquela serpente por nome de Neustano, que mais tarde o rei Ezequias é quem vai despedaçar, porque ela virou um ídolo dentro de Israel. Então em João 3,14, quando ele diz: assim como a serpente foi levantada no deserto, ele está dizendo: olha, quem for picado e olhar para a serpente será curado. Ele está dizendo para Nicodemos: quem for picado pelo pecado e olhar para a cruz será curado. Então Jesus, ele está conversando com os fariseus, e agora ele vai falar de coisas que ele entende. E aí Jesus lhe propõe esta parábola, porque o desfecho dos 3 depende de quem está vendo. Pode ser a parábola dos perdidos ou a parábola dos achados, porque ele fala de uma ovelha que se perdeu, ele fala de uma moeda que se perdeu, e ele fala de 2 filhos perdidos, um perdido no pecado e outro perdido no seu próprio mérito, achando que o favor de Deus se alcança pelaquilo que você faz para ele. E nós nunca vamos surpreender a Deus. Então, quando Jesus vai falar da ovelha perdida, ele está falando que a ovelha se perdeu por inocência. Quando ele vai falar da dracma perdida, ele vai falar que a dracma se perdeu por descuido. E quando ele vai falar do filho perdido, ele vai mostrar que o filho se perdeu por rebeldia. Ele quis se perder. Nós vamos perceber que o pastor está atrás da ovelha, a mulher está atrás da moeda, mas o pai não está atrás do filho. Porque a ovelha não sabe voltar. A moeda nem sabe que está perdida, mas o filho sabe o seu lugar. É o filho que tem que se posicionar. É o filho que tem que se achegar. Glória a Deus. A Jesus. Então, mais importante é uma ovelha, uma moeda ou um filho? Um filho. Mas o pai não está atrás do filho, porque ele está esperando a atitude do filho. Ele está esperando o filho voltar. Então você vai entender que Jesus ele fala de 100 ovelhas, se perde uma, 1%. 10 moedas, se perde uma, 10%. E 2 filhos, se perde um, 50%. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Ninguém se perde de uma hora para outra. É de forma gradativa.
começa a deixar de vir na consagração, começa a deixar de vir a oração, ao ensinamento. Então ninguém se perde de uma hora para outra, é de forma gradativa. Você está pensando que Sansão caiu em Dalila? Não, ele já vem caindo faz tempo. Ele já vem titubeando faz tempo. Ele é nazireu, ele não pode tocar em nada morto. Mas a Bíblia diz que uma certa feita, quando ele vai acertar o seu casamento, sai um leão. Ele pega aquele leão, rasga o meio. E na outra vez que ele vai levar o dote, junto com seus pais, a Bíblia diz que ele se aparta do caminho para ver o leão que ele matou. E tem muita gente se afastando do caminho para ver os leões que já matou na caminhada. E quando ele chega, que ele vê a carcaça do leão, ali havia um favo de mel. E ele é nazireu, ele não pode tocar em nada morto. E a Bíblia diz que ele toca na carcaça do leão e pega aquele favo de mel e sai comendo. Ele procura doçura em coisa podre. Ele procura prazer no proibido. Então ele não cai da lila. Ele já vem desprezando o seu chamado faz tempo. Ele já vem brincando com o seu chamado faz tempo. E ele brinca. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher dessa vai me derrubar? E a Bíblia nos ensina, não brinca com a sua natureza. 2 Timóteo 2,22, ele vai dizer para fugir dos desejos da sua mocidade. Aleluia. Em 1 Coríntios 6,18, ele vai dizer fugir da prostituição. 1 Tessalonicenses 5,23 vai dizer fugir da aparência do mal. Ou seja, ele só manda fugir do que é mais forte do que você. E Sansão diz, uma mulher dessa vai me derrubar? Um homem cheio do Espírito Santo? E ela diz, em que consiste a tua força, Sansão? E ele diz, se você me amarrar com 7 vime fresco. Você está me enganando, com 7 corda nova. Se você me amarrar, quer dizer, ele brincou de ficar amarrado e amarrado ele ficou. Então Sansão não cai da lila, ele vem caindo faz tempo. E aqui Jesus está ensinando que ninguém se perde de uma hora para outra. É de forma gradativa. Se você coloca um sapo dentro de uma água fervendo, ele pula fora. Mas se você colocar o sapo dentro de uma água fria, pastor, e ligar o fogo, ele não percebe a mudança de temperatura. Ele vai morrer sem saber. Assim tem muito em nosso meio. O esfriamento está entrando e ele não está percebendo. É por isso que 1 Timóteo 4,16, Paulo diz, Timóteo, policia a doutrina, fica atento à doutrina, patrulha a doutrina, porque a heresia entra de forma que imperceptível. Aleluia. Então Aleluia, Jesus Deus. está nos ensinando que ninguém cai de uma hora para outra. O esfriamento vai entrando. Se der eu vou. Porque a gente está cansado, porque a gente trabalhou, porque para Deus a gente sempre põe uma dificuldade. A gente diz, olha, vamos ao culto, onde é? Tal lugar é longe, né? Perto é o shopping. Perto é a praia. Mas para Deus a gente tudo põe dificuldade. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos ver que Jesus está falando de uma ovelha, ele está falando de um ser perdido, fora de casa e sabe que está perdido. Quando a gente encontra um cachorro na rua, a gente fala, esse cachorro está perdido. Está sem dono, está perdido. Um animal sabe quando ele está perdido. Então Jesus fala de uma ovelha perdida fora de casa e sabe que está perdida. Depois ele muda para uma moeda. A moeda não tem sinapse. Ela não sabe que está perdida. E se perdeu aonde? Dentro de casa. E vai terminar falando de 2 filhos. Um perdido fora de casa e outro perdido dentro de casa. Jesus estava dizendo de gente perdida fora e dentro da igreja. Não é porque você frequenta a igreja que... Não. Você só muda quando o Espírito Santo se apodera da sua vida. A palavra oficial, ele leu Abacuque 3:2. Senhor, aviva a tua obra. Eu ouvi a tua palavra e temi. No meio dos anos, aviva a tua obra. Por que no meio? Porque no começo tudo é festa. Tudo é novidade. Primeiro amor. Ele diz, no meio dos anos, aviva a tua obra. Só que a maior evidência de avivamento não é pular, girar, gritar, pregar, cantar, profetizar. É quando eu posso mentir e não minto. É quando eu posso adulterar e não adultero. É quando eu posso roubar e não roubo. É quando eu posso passar o tempo atrás. Aleluia, glória a Deus.
Avivamento é você ouvir uma palavra aqui da parte de Deus, chegar na tua casa e ficar com vontade de ler a Bíblia. Aí você vai avivado. Aleluia. Um louvor aqui que a mocidade cantou e o louvor não sai da tua cabeça, tu foi avivado. Aqui, o pai do filho pródigo vai dizer: este meu filho estava morto e reviveu, ou seja, foi um avivamento. Ele reconheceu que estava perdido. Ele precisava voltar e se posicionar. Então Jesus está falando da ovelha, o ser perdido, fora de casa sabe que está perdido. A moeda, um ser perdido dentro de casa e não sabe que está perdido. E dois filhos, um perdido fora de casa, longe do pai, e outro perdido dentro de casa. Porque esse está perdido dentro de casa, ele está dentro da casa do pai e não perdoa. Ele não perdoa o pai e nem perdoa o irmão. Não perdoa o pai porque recebeu o irmão e o irmão porque errou. É por isso que ele está perdido dentro de casa e não sabe que está perdido. Nós vamos entender que a ovelha é um animal míope, ou seja, ele não enxerga de longe. Por isso ele tem o seu ouvido aguçado. Por isso em João 10:27 Jesus diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu as conheço e delas eu sou conhecido. Aleluia. Ouvido sensível. Ela é míope, ela não tem garra, não tem chifre, não tem veneno, não tem dente afiado. Ela é totalmente dependente do pastor. Aleluia. O cajado do pastor tinha 3 funções. Uma função orientadora, porque era usada como vara. Quando a ovelha ia saindo, ele fazia voltar para o caminho, usava como vara. Tinha uma função protetora, porque no fundo do cajado havia uma lança. É por isso que Davi diz: se eu andar no vale da sombra da morte, eu não temerei, porque ele está comigo. Tinha uma lança aonde ele defendia as ovelhas dos predadores. E a terceira função era salvadora, porque era como um guarda-chuva. Um lado era uma lança e o outro como um guarda-chuva. Quando a ovelha caía no buraco, no aprisco, ele resgatava. Então tinha uma função protetora, orientadora e salvadora. É isso que Jesus tem para a nossa vida: proteção, orientação e salvação. Aleluia. Jesus depois ele vai mudar para a dracma. A mulher perdeu a dracma. Ela tinha 10, perdeu uma. A Bíblia diz que ela acende a candeia e começa a varrer a casa diligentemente. Porque naquela época as casas não tinham janela. Então a Bíblia diz que a primeira coisa que ela faz quando ela perde a dracma é acender a candeia. E quando ela acendeu a candeia, a próxima coisa que ela faz, varre a casa. Ou seja, ela acendeu a candeia, a primeira coisa que ela viu, que a casa estava suja. Então Deus às vezes ele permite a gente perder algo para acender o que está apagado e limpar o que está sujo. Aleluia, Deus. Foi assim. Em Gênesis capítulo 26, Glória a Deus. onde a Bíblia diz que Isaac vai passando e ele vê os poços que o seu pai tinha cavado, entulhado. E a Bíblia diz que ele sabia que lá embaixo tinha água em profusão, água viva, água em movimento. Mas para aquela água jorrar, ele tinha que tirar. Para a água jorrar na minha e na tua vida, a gente tem que tirar todo o lixo, todo o pecado. Aleluia. A água de jorrar. Então a primeira coisa que ela faz, acende a luz. Quando ela acende a luz, ela vê que a casa está suja. É a luz da palavra que nós vemos onde está a sujeira. Que às vezes a gente tem que parar, fazer uma faxina milimétrica no porão da alma, para detectar onde está o erro. Glória. Se nosso passo está de acordo com o passo do céu. Se a gente está fazendo de fato o querer do Senhor. Porque quem não conhece a palavra é presa fácil. No campo de batalha ele é aliciado facilmente. E na primeira investida do adversário ele tomba. Porque ele não sabe como agir. Porque a palavra de Deus, eu só conheço a Deus através da sua palavra. O que agrada a Deus, o que é pecado, o que eu faço para me desviar do inferno. Provérbios 15:24, o caminho do justo é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Porque o inferno não é falácia, não é utopia, não é mentira. O inferno é verdade. E o Salmo 9, o verso 17, diz que ele está preparado para os ímpios e para todas as pessoas que se esquecem de Deus.
Provérbios 16:4 diz que Deus fez todas as coisas para o seu próprio fim e o ímpio para o dia do mal. É bom que está na tela. Vamos trabalhar rápido. Meu Deus. E a gente vai usar muito a Bíblia, porque eu só sei pregar a Bíblia. Graças a Deus. Eu não Aleluia. sei contar história, eu só sei pregar a Bíblia. Amém. Senão vai fazer lá como 2 Reis capítulo 8, verso 4, quando o rei chamou Geazi e disse: Geazi, conta para mim o que Deus está fazendo através da vida do profeta Eliseu. Por quê? Porque quem não tem vida com Deus tem que contar o que Deus está fazendo na vida dos outros. Aí não lê Bíblia, não tem o que pregar e fica contando testemunho dos outros. Fica contando o que Deus fez na vida dos outros e na dele. Não faz? Nós precisamos ter esse grau de intimidade com Deus. Aleluia. Então, essa mulher, ela acendeu a candeia, ela viu que a casa estava suja, ela varreu diligentemente. E a Bíblia diz que quando o pastor achou a ovelha perdida, ele chamou amigos e vizinhos. Não chamou parente. A mulher da mesma forma, ela chamou amigos e vizinhos. Ela não chamou parente. Porque nem sempre, biblicamente falando, aquele que está próximo, aquele que é teu parente, quer ver a tua vitória, quer ver você bem. E se a gente passar aqui rapidamente, quem foi que matou Abel? Foi o próprio irmão. Quem foi que vendeu José? Quem foi que falou mal de Moisés? Miriam e Arão. Em Números 12, os próprios irmãos. Quem tinha inveja de Davi? Eliabe. A primeira fala de Davi, 1 Samuel capítulo 17, o verso 26, vai dizer, ele faz uma pergunta. Ele vai dizer: o que o rei dará ao homem que vencer esse circunciso? Ele está dizendo: vale a pena entrar nessa batalha? Aí a Bíblia vai dizer que Eliabe ouviu e a ira de Eliabe se acendeu contra Davi. Aonde Golias afrontava o povo 40 dias, de manhã e de tarde. Por que a ira dele não se acendeu contra Golias? Se acendeu contra Davi. Porque a maior fraqueza do homem é querer mostrar sua força em cima do mais fraco. Então Eliabe estava chateado porque Davi tinha sido ungido na vista de todos. Então nós vamos entender que eles chamam quem? Amigos e vizinhos para se alegrar com ele. Então Jesus, ele está falando de um ser perdido fora de casa e sabe que está perdido. Uma moeda perdida dentro de casa e não sabe que está perdido. E aí ele vai entrar em dois filhos perdidos. Um perdido fora de casa e sabe que está perdido. E outro perdido dentro de casa que não sabe que está perdido. Pessoas, como eu falei, como o filho que está em casa, o primogênito, o mais velho, não libera o perdão, está perdido porque não perdoa. E na casa do pai, eles tinham de tudo. Eles tinham o amor do pai, eles tinham comida à mesa, eles tinham trabalho, eles tinham conforto, eles tinham amigos, eles tinham emprego. Eles eram cercados de bênção, mas não deu valor. Porque tudo que vem fácil, vai fácil. Não custou nada para Adão existir, não custou nada para jogar fora. Ele nunca fez uma oração: obrigado, Deus, por existir, por o Senhor me criar. Não custou nada para Saul ser rei, não custou nada para ele jogar fora. Ele foi rei porque era alto, bonito e forte. Então nós vamos entender que o que vem fácil, geralmente vai fácil. O povo estava no deserto. Deus estava cuidando do povo. Deus mandava o maná. Mas quando eles comiam o maná, eles já reclamavam querendo carne. Então a nossa lista de compra, a nossa lista de oração, a nossa oração é uma lista de compra. Me dá, me dá, me dá, me dá. Ou é uma carta de agradecimento? Porque no deserto eles nunca estavam contentes. Quando Deus mandava o maná, eles reclamavam querendo carne. Deus cuidou daquele povo, tirou água
fresca, da rocha, bom na fonte. E eles nunca estavam contentes com o que eles tinham. Eles estavam com saudade, era do melão, do pepino, do coentro, do alho e da cebola. Me dá ruim. Eles estavam com saudade disso. Deus cuidando deles com maná, com água, e eles com saudade. E era Deus dizendo, é melhor você ficar aqui no Egito, sendo sustentado por mim, no deserto, sendo sustentado por mim, do que voltar para lá e ser escravo do diabo. Eles estavam sérios, eles nunca estavam contentes com o que tinham. E aqui estava o filho mais novo. Ele cansou da rotina. Ele estica o pescoço e ele vê um mundo multicolorido. E ele é atraído. Ele é seduzido. E aquilo começou a borbulhar, a efervescer no coração dele. E ele começou com o desejo de abandonar a casa do pai. Ele começou a achar que caiu na rotina. E começou a florescer uma vontade de abandonar a casa do pai. E aí, como o diabo não pode tornar o inferno atraente, ele torna atraente os caminhos que desemboca lá. Toda vez que alguém quer navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto para levá-lo para longe de Deus, para longe da palavra. Porque o diabo, ele é sorrateiro, ele é um estelionatário, ele promete liberdade e escraviza. Ele promete vida e paga com a morte. Ele promete uma noite de prazer e uma vida de tormento. E muitos têm caído na teia e mordido a isca. Meu Deus. E pagado um grande preço. Porque o pecado é igual cartão de crédito. Na hora de passar é bom, mas tem dia para a fatura chegar. E Deus não parcela a fatura. Ele apresenta a conta. Glória a Deus. E aí a coisa é dura. Aleluia. Glória a Deus. E as pessoas têm se perdido porque elas têm navegado muito na internet e pouco na Bíblia. Elas têm gastado muito banco na igreja e pouca sola do sapato. Então nós precisamos dedicar o nosso tempo à obra do Senhor. Nós precisamos ler, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar e buscar a face de Deus. A Bíblia diz que o filho mais novo ele não está contente. Ele pede a herança, mas o pai está vivo. Ele mata o pai no seu coração. Ele está dizendo, eu estou com o pai enquanto ele tem o que me oferecer. Quando você não tiver mais um café forte para pôr na mesa, se prepare para ser abandonado. Quando você não tiver mais utilidade, se prepare. Aconteceu isso com uma família em Belém. A Bíblia diz que no livro de Ruth havia Noemi, Elimeleque, seu marido, Quilion e Malom. Eles habitavam aonde? Que significa casa do pão. E no dia que faltou pão, na casa do pão, eles fugiram para Moabe. Porque o pão nós temos, mas o forno está frio. Porque não se debruça mais sobre a palavra. O pão nós temos, mas não há provisão de mantimento. Porque já não lê como se lia antigamente. Já não ora como se orava, já não busca como buscava. Então, nem sempre a melhor estratégia é fugir. É ficar e esperar a providência de Deus. Aleluia. E essa a Bíblia diz que eles fugiram para Moabe. E a Bíblia diz em Provérbios 19:2, Provérbios 19:2, que quem se precipita, peca. Então eles saíram sem a direção de Deus, porque faltou pão. Em busca de pão, encontraram a doença. Em busca de sobrevivência, deram de cara com a morte. Lá morre o seu marido, e 10 anos depois os seus 2 filhos. Agora são 3 viúvas e terra estranha. Orfa, Ruth e Noemi. E ela ouve falar que Deus visitou Belém com pão. E elas vão voltar. Em Ruth capítulo 1, verso 11, a Bíblia diz que elas pararam e começaram a chorar. E Noemi disse, olha, volta minhas filhas. Aqui a coisa é boa, que aqui já coloca lá e não tem como, né, mano? Olha lá.
Ou aqui. Lá. Ide-vos embora, que eu já sou muito velha para te dar um marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, esta noite tivesse um marido, não tinha como eu nascer marido, nascer um filho, crescer para casar com você, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Aí a Bíblia diz que Orfa a beijou e a deixou. Porque tem gente que só vai andar com você enquanto você tem o que oferecer. Mas a Bíblia diz que a Ruth se apegou. Ela disse, não, o meu Deus é o teu Deus. O meu povo é o teu povo. Ela não quer só a Noemi, ela quer o Deus de Noemi, a terra, a fé. Aleluia, glória a Deus. E aí foi justamente o que a nossa irmã disse. Porque Deus disse que nenhum moabita entraria na congregação do justo. E a Ruth é moabita. Ela vai se tornar, sabe quem? A bisavó de Davi. Mas ela não é mais moabita. Agora ela é uma prosélita. Porque todos aqueles que aceitam a fé se tornam prosélitos. Aleluia. Então ela não é mais uma moabita, ela é um prosélito. Só que quando ela chega em Ruth 1:20, eles disseram, olha, Noemi voltou. E ela disse, não me chame Noemi, me chame Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela vai dizer, eu saí ditosa e feliz, eu saí cheia e voltei vazia. Eu saí ditosa e feliz e voltei com 3 atestados de óbito na mão. Com 3 atestados de óbito na mão, ela vai dizer, a mão do Todo-Poderoso é contra mim. Não. Você vai colher o que você plantou. Então ela está dizendo, a mão dele é contra mim. Eu estou em grande aflição. Me chame Mara. Com 3 atestados de óbito na mão, ela murmura. E Jó, com 10 atestados de óbito na mão, ele adora. Verdade. Porque o adorador, ele vai adorar independente Aleluia. da circunstância. Eu creio. Aconteceu isso com Ana. Ana tinha tudo para não ir mais ao templo. Porque o templo estava corrompido. A Bíblia diz que Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, o sacerdote, a Bíblia vai dizer em 1 Samuel 2,12, que eles eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. Servia no templo. Não conheciam ao Senhor. Serviam no templo. Vivia perto do altar e longe de Deus. Vivia perto da arca e longe de Deus. Homens que a Bíblia os chama de imprestáveis, adúlteros, profanos. Eles garfavam a gordura, o melhor eles pegavam para eles. O templo estava corrompido. Ana tinha tudo para não subir, mas a Bíblia diz que de ano em ano ele subia para adorar. Porque o adorador, ele não veio para a casa do Senhor para ver se o filho de A e o filho de B está desviado. Ele veio para adorar. Aleluia, glória a Deus. Para o culto dele racional. Aleluia. Então o culto aqui é individual. É. Os jovens cantaram, mas nós cantamos juntos. Eu estou prestando meu louvor a Deus. Glória a Deus. Aleluia. As irmãs cantaram, mas eu também apresentei o meu louvor junto com as irmãs. Amém. Então o culto é individual. Cada um vem prestar o seu culto, que Paulo diz do culto racional. Aleluia. Mas hoje eles não querem pensar, eles querem sentir. É. Passa a ser sensorial ao invés de racional. Porque não tem culto ruim. Tem crente ruim no culto. Tem crente ruim no culto. Então, eu tenho, né, eu até falei, não, tem coisa que eu tenho muita dificuldade de estar pregando e alguém está dormindo. Eu vejo. Porque se a pessoa está dormindo, eu fico pensando, meu Deus, acho que a palavra não está sendo boa, né? Porque a pessoa está dormindo. Aí vai fazer como aquele pastor estava pregando e tinha um senhor ali e uma criança. E o senhor começou a dormir. E o pastor disse, ô menino, quem é esse senhor? Ele falou, é o meu avô. Ele falou, acorda ele, você não está vendo que eu estou pregando e ele está dormindo? Aí o menino falou, acorda o senhor, foi você que botou ele para dormir com essa mensagem fria. Essa mensagem fria. Sem Deus. Então quando eu estou pregando, eu estou pregando, eu gosto de falar da Bíblia. E tem gente que dorme ainda. Mas graças a Deus todo mundo está ligado aqui. Né?
E aqui tem tempo também para pregar, hein? É medido a temperatura de uma igreja pelo tempo que é lhe dá na palavra. E aqui a gente tem um tempo bom Glória a Deus. para a gente meditar sobre a palavra. Mas voltando para o texto, ele pede a herança, ele está matando o pai no seu coração. Porque herança, né, você deixa para alguém. E o legado é o que você deixa em alguém. Então ele estava pedindo a herança de um pai vivo. Ou seja, ele estava matando o pai no coração. E ele não tinha direito à metade da herança. Porque era do primogênito. E ele não é o primogênito, ele é o mais novo. Ele não é o mais velho, ele é o mais novo. Então quando ele pede a herança e o pai dá, a Bíblia diz que ele vai para uma terra longínqua. Aonde ele bebeu todas as taças dos prazeres. Ele tinha dinheiro, ele tinha muitos amigos. A mesa dele estava rodeada, porque ele tinha dinheiro. Ele começou a gastar dissolutamente. E a Bíblia diz que veio uma grande fome naquela terra. E aí ele procurava alguém que lhe desse algo de comer. E a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. E ele descobriu que a sua mesa ficou vazia, o seu estômago ficou vazio, o seu bolso ficou vazio, a sua alma ficou vazia, e ele termina a sua aventura com gosto de enxofre na boca. Ele percebeu que ele havia mordido a isca, e por trás estava o anzol da morte. Agora ele está sem dinheiro numa terra longínqua, descobrindo que o pecado é uma fraude, é um engano. Que o pecado atrai, seduz, domina, engana e mata. O que aconteceu com Sansão? E o Sansão está pipocando aqui. Sansão, ele foi seduzido, atraído, porque foi tudo que Dalila fez com ele. Atrai, seduz, domina, engana, e ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Onde Jesus o chama para viver vencendo. E ele morre para poder vencer. Por quê? Porque ele estava na contramão da vontade de Deus. Então, às vezes, é só uma mentirinha. É só um trago. É só uma noite. E vai dando legalidade para o diabo agir. Vai dando legalidade para o diabo agir. Estivemos pregando na quinta-feira ali, Jardim Danf, e era justamente isso que nós estávamos falando, porque o adversário, quando ele não acha a brecha na vida de um cristão que anda em sinceridade com Deus, ele tem que pedir. Quando ele acha a brecha, ele entra. É só um trago, é só uma mentira, é só uma noite. Vai dando brecha, legalidade para ele agir. Mas no caso de Jó, ele pede. Em Lucas 22:31, ele vai dizer: Satanás pediu para se andar como trigo. Em Marcos 5, com o Gadareno, eles permitam a gente entrar naqueles porcos. Então ele pede, né? E o que aconteceu lá naquela quinta-feira foi justamente isso. Entrou uma mulher em situação de rua, rolada numa coberta, ela foi até o pé do altar, ela ajoelhou, ela orou, depois ela saiu. Quando ela voltou, o pastor falou: não deixa ela entrar que ela vai fazer bagunça. Coloca a cadeira lá na ponta se ela quiser ouvir a palavra. Aí colocou uma cadeira, ela sentou lá, ouviu a palavra, mal cheirosa, e uma irmã que estava na igreja passou o culto todinho abraçado com ela, que eu falei: o amor está derramado no coração, porque daqui a gente não sentiu o mau cheiro, e a irmã estava abraçada o culto todinho com ela. E acabado o culto, a irmã trouxe, pediu para orar.
Ela se comportou, ela ouviu. E ela ainda falou para mim, essa palavra de Jó falou comigo, missionário. Aí nós oramos por ela, não tinha demônio. Eu falei, você não tem demônio. Você precisa tomar vergonha na cara, tomar banho, se posicionar. Você precisa mudar. Filho, o pai não estava atrás dele. É ele que tinha que mudar, que tomar uma atitude, que se posicionar. Eu falei, você não tem demônio. Aí nisso a irmã pediu oração do pastor. A minha esposa estava lá com testemunho. Bem vestida, cheirosa, de Bíblia. Foi ela que caiu endemoniada. Pois ela caiu endemoniada com Bíblia e tudo. E a menina que estava mal cheirosa não. Então a gente vai julgando muito pela aparência. Naquele cenário, né, que a gente não tem o discernimento. E aí humanamente a gente deixa se levar. Mas, voltando aqui para o texto, se você vai dando legalidade para o diabo, você acaba se tornando subalterno do vício. E em Provérbios 19:4, a Bíblia diz que a riqueza ela granjeia muitos amigos, mas ao pobre, até o seu amigo íntimo deixa. E era o que tinha acontecido com ele. E ele vai arrumar um emprego para cuidar de porcos, que era o fim para o judeu, porque judeu, ele nem come carne de porco, quanto mais cuidar de porco. Então ele havia chegado ao fundo do poço e batido com força, porque agora ele estava cuidando de porcos, e a Bíblia diz que ele desejou comer as bolotas de porco, porque ninguém lhe dava nada. E aí quando ele deseja comer a comida do porco, a Bíblia diz que ele cai em si. Ele caiu em si. E ele disse, na casa do meu pai, até o jornaleiro, o servente, o servo tem comida, pão à mesa. E eu aqui padeço de fome. E aí a Bíblia diz que ele começa a cair em si. Ele começa a perceber que longe do pai não tem crescimento. Aleluia. Ele começa a perceber que o que o mundo tem para oferecer é isso, bolota de porco. É chafurdar na lama. Eu costumo dizer que tem muito porco andando com ovelha e se sentindo ovelha, mas continua chafurdando na lama, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida que não agrada a Deus. Então quando ele está vivendo dentro do chiqueiro, é que ele cai em si. A herança estava preparada para ele, mas ele não estava preparado para a herança. E Deus nunca vai nos dar nada que atrapalhe a obra de Deus, que nós venhamos perder a nossa salvação. E ele vai dizer, olha, na casa do meu pai até os empregados têm pão à mesa, e eu aqui padeço de fome. Aí ele diz, onde nós lemos em Lucas 15:18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Eu pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Ele vai voltar para casa, não é por causa do pai, não é porque ele está com saudade do pai. Você sabe por que ele vai voltar para casa? Porque ele está com fome, porque a barriga dele está vazia. Em João 6,25, eles disseram, mestre, nós te procuramos e aonde estava? E Jesus disse, eu sei por que vocês estão me procurando. Não é por causa da palavra que eu vos tenho falado. É por causa do pão que eu multipliquei. Na verdade vos digo, me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeu pão. Vocês estão atrás de mim porque a barriga de vocês está vazia. Vocês estão atrás de mim é pelo que eu tenho para oferecer, não é pela palavra que eu vos tenho falado. E aí havia 3 tipos de multidão que seguia Jesus. Em João 6,2, no começo desse capítulo, diz que a multidão o seguia porque via os sinais. Era por causa dos sinais. Não era por causa da palavra. Porque se você disser, olha, ali na igreja tem um fulano que está revelando o CPF, lota. Mas por causa da palavra não lota. Mas por causa atrás de revelação. Isso aconteceu com Filipe. Estava até no culto lá. Uma menina estava dando lucro para os seus senhores, usada pelo diabo. Ela estava revelando nome, CPF, e Paulo se perturbou.
Paulo e Silas passavam. E ela dizia, olha, esses daí, eles anunciam o caminho da salvação. São filhos do Deus Altíssimo. E quem não tinha discernimento, ele falou, ó, Deus está usando essa menina. Porque estava falando a verdade. Só que Paulo se perturbou. E aonde o evangelho chega, começa acaba. Aonde o evangelho chega, começa acaba. E Paulo acabou. Glória a Deus, Paulo acabou com aleluia. aquela festa. E aqui Jesus está dizendo, vocês estão me procurando, não é pela palavra, é porque a barriga de vocês está vazia. E aí ele vai discursando e Pedro vai dizer, Senhor, dura essa palavra. João 6,66 em diante. A Bíblia diz que muitos já não andavam mais com ele. Jesus está perdendo obreiro, mas não está nem aí. Ele está pregando a verdade. Ele está dizendo, dura esse discurso. Quem pode ouvir? E ele disse, você quer ir com eles? Pode ir. E ele disse em João 6,68, para onde iremos nós, se só tu tens palavra? Aleluia, glória a Deus. 1 João 2,25, primeira carta de João 2,25. Essa é a promessa que ele nos fez, vida eterna. Glória a Deus. E Aleluia. Lucas 9,23, ele vai dizer, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Para onde? Para o sucesso? Para o Calvário. Mas as pessoas estão achando que paletó e gravata é profissão. Estão fazendo comércio. E estão fazendo do púlpito picadeiro, da igreja circo, dos ouvintes palhaços e vendendo o evangelho barato. Aí você vê a igreja cheia de gente vazia, entra na igreja e não nasce de novo, é batizado na água e com o Espírito Santo. Tem o nome no rol de membro, no livro da vida. Aí tem gerado um povo fraco e doente, que no primeiro vento eles tombam, cai, é levado por qualquer vento de doutrina. São filhos de crente, mas são filhos de Deus. Porque filho de crente não é neto de Deus. Ele precisa ter um encontro, ele precisa orar, ele precisa jejuar, ele precisa buscar. Porque a salvação é individual. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Tem mais 5 minutos. Glória a Jesus. Então a herança estava preparada para ele, mas ele não estava preparado para a herança. O estômago dele estava vazio. Ele perdeu tudo, menos o caminho de volta para a casa do pai. Ele sabia. É por isso que o pai não está atrás dele, porque ele precisava voltar. Só que quando ele vai voltando, ele vem ensaiando. Quando chegar lá, eu vou dizer, pai, eu pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno. Faz de mim um dos teus jornaleiros, um dos teus servos. Mente de escravo. Ele é filho. Por isso que Jesus fala de gente perdida dentro da igreja e fora da igreja. Não sabe que é filho. E ele vai ensaiando, só que o pai não deixa. Quando ele fala, pai, pequei contra o céu, contra ti, o pai dele já corre. E não podia correr. E o pai corre por quê? Porque na lei ele tinha que ser apedrejado pelo que ele fez. Só que o pai corre e protege. É um pai amoroso. Aleluia. Ele corre, meu pai abraça o filho e protege. E ele fala, traz o anel, traz a roupa e traz a sandália. Sandália, só quem andava descalço era o escravo. Ele estava dizendo, você não é mais escravo do pecado, você é filho. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. 7 anos, quando o escravo queria ir embora, era lhe dado sandália. Só quem andava descalço era escravo. É por isso que quando Deus encontra Moisés na sarça, em Êxodo 3,14, ele diz, tira a sandália dos teus pés. A partir de agora tu é meu escravo, Moisés. Meu servo, dulos. Porque a palavra diácono, dulos, servo, é escravo. Ele estava dizendo, Moisés, agora tu é meu escravo, descalça a sandália dos teus pés. Então só quem andava descalço era escravo. E ele diz, traz sandália, que ele não vai ser mais escravo do pecado, agora ele é filho. Ele vai tornar o posto de filho. Aí colocou anel no dedo dele, autoridade. Tinha um brasão da família, era com aquilo que se assinava. E ele dizia, estou restituindo a autoridade do meu filho. Aleluia. E ele Glória diz, a Deus. traz veste, que na Bíblia é sinal de santidade. Ele está dizendo, traz as vestes. Flávio José diz que ele ficou 7 anos longe, 7 anos longe.
Eu imagino o pai dizendo para o servo, traz as vestes. E o servo vira com a veste e fala, mas vai servir? 7 anos fora, traz as vestes, vai servir? Eu imagino o pai dizendo, vai. Ele não cresceu, ele só viveu. Longe do pai não tem crescimento. Longe do pai você só vai viver, não vai crescer. Glória a Deus. Então, o pai tem de pronto, manda matar o cabrito. Não era normal comer carne. Era só em ocasiões especiais. Ele mata o cabrito. Aleluia. Está fazendo uma festa, aí chega o irmão perdido dentro de casa e não sabe que está perdido. Aí ele chama o servo da festa. Quer dizer, ele tem mais intimidade com o servo do que com o pai. Ele conversa mais com o servo do que com o pai. Gente que ora pouco. Aí ele chama o servo e diz, o que está acontecendo aí? Ele diz, é teu irmão. Ele voltou e teu pai matou o cabrito. Aí a Bíblia diz que o pai sai. E quando o pai sai, o filho não perdoa o pai porque perdoou o filho e não perdoou o filho porque pecou. E ele diz, esse teu filho gastou tudo na prostituição. Aí o erro dele. Se ele sabe que o irmão dele está perdido na prostituição, por que ele não foi lá atrás dele? E ele vai dizer, vamos entrar, filho? Vem para a festa, vamos se alegrar. Esse teu irmão estava morto e reviveu. Houve um avivamento. Ele caiu em si. E ele se recusa a entrar na festa. E ele tira o servo da festa. Quer dizer, ele não entra na festa e ainda tira quem está na festa. Gente que nunca trouxe ninguém para a igreja, mas já ajudou a colocar um monte para fora. Um fofoca, disse-me disse. E ele não quer entrar na festa. Aí ele fala, eu tenho te servido há tanto tempo, tu nunca me deu um cabrito? O problema dele é cabrito? Dá cabrito para ele. Tem gente que o problema dele é microfone. Se ele tiver oportunidade, o culto não foi bom. Dá microfone para ele. Jesus amado. Dá cadeira para ele. Tem gente brigando por causa de cadeira, por causa de cabrito, por causa de microfone, por causa de cabrito, por causa de cabrito. Aí quando você descobre quem você é no reino, porque a relação dele era de patrão e empregado. Tu não me dá o cabrito? Trabalho para você, ali não é patrão e empregado, é pai e filho. Aleluia. Ele precisa descobrir, e nós precisamos descobrir quem a gente é no reino. Que a gente tem pai. Aleluia, Deus. A gente tem pai. Glória a Deus. Glória a Jesus. E o cabrito hoje mudou de roupagem. O cabrito agora é cadeira, é púlpito, é microfone, é oportunidade, é o cabrito. Carro. Tem gente brigando por causa desse tipo de cabrito, porque não sabe quem ele é no reino. Então termina o filho que estava fora, termina dentro, e o que estava dentro termina fora. E quando que a gente quer terminar? Dentro ou fora? Nós precisamos descobrir quem a gente é no reino. Aleluia. Que a gente tem um pai. Glória a Deus. A gente tem um pai. Glória a Deus. Se você ler Marcos 5:25, a Bíblia diz uma certa mulher. Uma certa mulher. Ela não tem nome. Mais uma na multidão atrás de milagre. Aí quando chega em Marcos 5:34, Jesus vai dizer, filha! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aqui não pode errar não, hein, que ele é rápido. Se você errar e eu leio e falar, ixi, esse pastor está falando tudo errado. Ele fala uma coisa e é outra. Tem que tomar cuidado. Se vir pregar aqui e falar um versículo errado, tá na roça. Um homem desse. Rápido. Então, ó, 5, para encerrar agora já foi. 5, ele vai dizer uma certa mulher. E quando chega a 5:34, ele vai dizer, filha! Olha lá, ela não tinha nome, mas tinha pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não precisa de nome, porque você tem pai. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente por aí que tem nome, mas não tem mensagem. É, meu E filho. você não precisa de nome, você precisa de uma mensagem. Glória a Você Deus. precisa saber quem você é. E você é filho de Deus. Glória a Deus. Olha, eu Aleluia. estou gravando, porque eu tenho um canal no YouTube, por isso que eu estou gravando, essa mensagem vai subir para lá. Tem outras. Foi um prazer conhecer os irmãos. Que Deus abençoe, vocês possam ficar com essa palavra. E as palmas não engrandecem o nosso Deus.
Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Passar por conosco nessa noite.